Boa tarde, pessoal. Vamos retomar as nossas aulas, tá? Gravei esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre plano de negócios, que é essa imagem que vocês estão podem acompanhar aí ao fundo no nosso vídeo da aula de hoje. E para falar de plano de negócios, eu opto sempre por a gente dar uma conversada primeiro com relação a pensar alguns detalhes com relação ao cenário, tá? do mercado da indústria esportiva, vamos chamar assim. Vamos prestar atenção um pouquinho nesses dados que eu apresento aqui para vocês. Vamos ler cada um deles aqui e vamos prestar atenção. Primeiro, existe uma estimativa de que essa indústria do esporte, né, o mercado do esporte, ela movimente algo por volta de trilhões de dólares por ano. Algumas marcas que são ligadas ao esporte, Nike, Adidas, Reebok, elas movimentam, estima-se que movimentam em algo em torno de 700 bilhões de dólares por ano. 70% dos valores que são destinados a todo o tipo de patrocínio que se tem notícia no mundo, 70% são patrocínios esportivos. Outro dado importante, significativo, Estados Unidos, a maior economia do mundo. Tá? Imaginem nós pegarmos essa economia e repartir ela em 10 partes. Praticamente uma dessas partes é produto interno bruto, é riqueza gerada pelo mercado esportivo. Não é pouco, não é pouco. Alguns números do Brasil, para a gente também ter a clara noção de onde a gente anda nesse sentido. Né? Primeiro deles, o mercado esportivo, o mercado dos esportes no Brasil, ele movimenta uma cifra em torno de 72 bilhões de reais. Estima-se que o número de pessoas empregadas, em que pese a crise que nós estamos vivendo, mas o número de pessoas empregadas dentro deste mercado, ele tangencia a faixa dos 600 mil pessoas. O Brasil é hoje o segundo maior mercado de academias no mundo. Segundo maior mercado de academias no mundo. Apesar disso, apesar dessa posição como segundo maior consumidor de serviços de academia do mundo, o Brasil só contribui, esse mercado só contribui para menos de 2% do nosso PIB. Outro dado bem interessante, a confecção ligada ao surf, a confecção ligada à modalidade surf, chamada surfwear, ela apresenta hoje um número que chega a 10% da indústria da confecção de roupas no Brasil. 10% da confecção tem, de alguma forma, uma ligação com a modalidade surf. Mercado fitness no Brasil, ele tem cerca de 3,5 milhões de participantes. Então são números extremamente significativos, são números que demonstram a potencialidade desse mercado, né, instalado hoje no Brasil e, por que não dizer, no mundo inteiro. Apesar disso, existem alguns dados do Sebrae, né, que demonstram que quatro empresas em cada 10, somente 4 em cada 10, vão resistir aos 5 primeiros anos de inclusão no mercado. Quer dizer, a empresa nasce e até 5 anos, 6 empresas vão fechar. Dessas 6 empresas, pelo menos 3 delas vão fechar com 1 ano somente. Somente 1 ano e ela está fechada, né, quebrada, sem condições de seguir em frente. Essa situação, né, me parece que é fruto de uma falta de gestão profissional, uma falta de capacidade em pensar o negócio de maneira profissional e poder dar conta de todas as variáveis que podem, de uma ou de outra forma, determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso.
Dentro dessa perspectiva, a gente tem, então, o plano de negócios. O plano de negócios, tá, é um tipo de planejamento. Lembram que a gente está estudando agora, o segundo módulo da nossa disciplina é um módulo que é destinado a planejamentos, tá? E a gente está estudando agora, então, hoje, no dia de hoje, uma forma específica de planejamento que chama-se plano de negócios. Esse plano de negócio, então, é uma espécie de planejamento que possui uma relação absolutamente direta com a abertura do negócio. Então, eu planejo para abrir o negócio. E para que eu planejo para abrir o negócio? Qual é o objetivo que se tem? Vou me permitir avançar um pouquinho, né? Qual é o objetivo que tem um plano de negócio? Um plano de negócio ele tem basicamente algumas questões fundamentais como objetivo, que são o nosso aprendizado em relação ao nosso negócio. Nós vamos aprender mais sobre o nosso próprio negócio. Nós vamos nos conhecer mais, tá? Nós vamos conhecer o nosso negócio e a nós mesmos. Nós vamos convencer mais, né, o ambiente em que nós pretendemos nos instalar, e aí eu estou falando de mercado fornecedor, de mercado consumidor, né, de clientes, enfim, o mercado financeiro, né, que suporta a minha entrada no mercado, que financia a minha entrada no mercado, e dessa forma, esse plano me permite, a gente chama assim, né, navegar melhor esse meu empreendimento. Então, o plano de negócios é, na verdade, um planejamento que busca pensar a empresa no futuro, como qualquer planejamento, né? O planejamento é pensar antecipadamente, mas pensar onde eu quero chegar a partir do zero. Eu não tenho essa empresa hoje, eu tenho uma ideia, eu tenho financiamento, eu tenho uma série de questões, mas ela efetivamente não está em negócio, ela não está em funcionamento. Então eu busco descrever que negócio é esse que eu vou desenvolver, tá? Eu busco pensar qual é a potencialidade que ele tem, eu busco entender e identificar quais os obstáculos que podem, porventura, atrapalhar essa minha conquista de objetivos, essa minha busca de resultados, né? E, a partir desse plano, criar uma forma, um mecanismo, né? Um instrumento que possa permitir a minha negociação com o mercado de forma segura, de forma tranquila, certo? Ele vai, inclusive, me permitir, de alguma maneira, que se tenha, que se busque recursos, né? Que se tenha uma condição de relacionamento com o mercado, a fim, inclusive, de investimentos na minha área. Quando eu construo um plano de negócios, o meu objetivo é desenvolver a minha equipe, né? Eu quero, com isso, estar desenvolvendo essa minha equipe de maneira segura. Eu vou testar a viabilidade, eu vou estar testando a viabilidade do meu negócio, se é possível de fato chegar aos objetivos que foram pensados e implementados para esse negócio. Ele também vai me permitir que eu esteja atraindo recursos para, né, o desenvolvimento do meu empreendimento. Ele dá credibilidade ao negócio. O plano de negócios também tem essa potencialidade de dar credibilidade ao negócio, e ele orienta a forma como a gente vai produzir, tá? Como a gente vai implementar as nossas ações produtivas, vamos dizer assim. O plano de negócios, ele é estruturado a partir de 6 pontos fundamentais, tá? Esses pontos são uma visão de futuro, tá? Que é buscar entender aonde que eu vou estar, aonde que eu vou chegar num período de tempo, tá? E que caminho que eu vou percorrer da forma mais segura possível para chegar nesse lugar onde eu imagino que possa estar chegando. Um segundo ponto importante da estruturação do plano de negócios é a missão e quais as oportunidades que a gente pretende agarrar. O plano de negócios, ele deixa claro para que a gente está presente no mercado, por que essa empresa foi consolidada, com que missão ela surgiu, tá? E além disso, que tipo de oportunidades que hoje se apresentam no mercado e que de alguma forma podem ser o alvo, né, das minhas estratégias fundamentais.
ele tem que ser processual, tem que ser dinâmico, ele tem que estar sendo atualizado de maneira permanente, uma vez que o plano de negócios ele me permite pensar por um período de tempo grande, mesmo depois do negócio já implementado, são ações que a gente vai tomar dali para frente da implementação. Então, a constante atualização de dados, né, uma dinâmica sempre presente nesse plano também vai favorecer, né, a estruturação desse plano. Um plano tem que ser pensado, né, com foco no sucesso, ninguém abre negócio para dar errado, tá? Então a gente tem que ter foco na questão do sucesso, mas o plano serve indiscutivelmente para a gente ter atenção a quais situações podem me levar, né, ao fracasso na construção desse meu empreendimento. Ele tem que ser um instrumento de negociação, eu também tenho que construir ele, também tenho que estruturar ele pensando, esse material ele vai ser utilizado para eu negociar. Né? O mercado, o colaborador, né? O fornecedor, todos eles ao terem esse conhecimento da forma como eu me planejei, da forma como eu pensei o meu negócio, terão uma capacidade ou poderão flexibilizar mais questões indo ao encontro daquelas perspectivas que eu tenho enquanto empreendedor, né? Das minhas necessidades. E por fim, como instrumento de negociação, ele acaba também, de certa forma, se constituindo num elemento de obtenção de recursos. Tá? Com esse plano bem elaborado, eu tenho condição de estar indo nas agências fomentadoras, nas agências de crédito, nos bancos, enfim, nas agências financeiras e buscar o recurso que é necessário, mesmo junto aos fornecedores, aqueles com os quais eu tenho que comprar equipamentos, enfim, buscar essa condição de maneira tranquila a partir desse instrumento. Tá? Então esse plano ele vai, de certa forma, permitir, né? A sua estruturação vai permitir com que eu conheça o setor em que eu vou atuar, que eu conheça o mercado em que eu estou pretendendo empreender, me permite conhecer e desenvolver as minhas habilidades gerenciais específicas para essa área, tá? Ele dá clareza a todos os envolvidos sobre as suas responsabilidades e as suas tarefas no negócio, tá? E inevitavelmente ele me permite que eu vença as barreiras que porventura possam estar associadas a um fracasso, né, na implementação desse meu empreendimento. Plano de negócios, a estrutura de um plano de negócios, ela pode ser pensada de diferentes formas. Tá? As agências financiadoras, bancos, financeiras, etc., normalmente, inclusive, quando liberam algum tipo de financiamento, algum tipo de capital, elas exigem planificações bem específicas e bem próprias, né, produzidas por elas. Se eu for buscar, por exemplo, junto a um banco, um empréstimo para financiar meu fluxo de caixa, para financiar a compra de materiais, seja lá o que for, esse banco certamente vai me pedir que eu apresente um plano de negócios estruturado a partir de alguns pontos que ele previamente vai definir. Contudo, um plano de negócios, de maneira geral, ele é constituído por alguns elementos que devem estar presentes. Tá? O primeiro deles é chamado de sumário executivo. O que é esse sumário executivo? O sumário executivo é uma forma de apresentar o meu negócio. Tá? Então eu apresento, é uma introdução de apresentação desse negócio que eu estou abrindo, tá? Plano de negócios, onde basicamente a gente busca, tá, demonstrar que potencialidade esse negócio tem, né? Qual a capacidade que ele tem em atrair consumidores, atrair clientes, tá? Dando, em alguma medida, uma noção clara do que é possível, né, alcançar com esse negócio em termos de resultados, e dizer nesta apresentação, obviamente, que outras partes deste plano de negócio também, ou que outras informações esse plano de negócio também vai apresentar para quem lê. Logo em seguida, se faz uma descrição do negócio.
Essa descrição do plano de negócio, do negócio no plano de negócios, ela tem que ser completa e detalhada. A gente sugere, né, que nessa descrição a gente coloque informações como qual é o mercado e as projeções para esse mercado. Então eu estou abrindo uma academia lá, eu vou descrever como é, qual é, né, esse mercado do campo das academias, o mercado, se quiserem, do fitness, certo? Quais são as projeções para esse mercado? Como é o comportamento dele ao longo dos anos, né? E o que se espera para os anos seguintes para esse tipo de mercado? Além disso, mesmo que de forma ampla, né? Uma vez que o meu negócio se estabeleça, a gente normalmente acaba indo ao encontro de um determinado público. Tá? Eu posso abrir uma academia de dança e essa academia de dança vai atender preferencialmente crianças lá dos 2 aos 6 anos de idade. Então eu tenho um público-alvo que está relacionado com a expertise que eu tenho. Eu posso trabalhar lá, por exemplo, uma academia para mulheres, uma academia para idosos. Tá? Eu posso ter um negócio no campo da musculação que tem uma relação com o halterofilismo. Então existem determinados segmentos dentro da clientela de forma geral, né, que acaba se identificando com o meu negócio, tá, que vai ser mais fiel ao meu negócio e dessa forma ele vai se constituir como o meu público-alvo. Esse público-alvo tem que ser descrito, certo? Nunca esquecendo, a ideia de público-alvo está relacionada com a perspectiva de fidelização. Tá? Os clientes preferenciais, nesse contexto, são aqueles que se mantêm pagando, né? Aqueles que ficam comigo durante um tempo maior, se mantêm pagando, tá? E não é preferencial em negócio que movimenta um valor baixo, né, um ticket baixo mensal, não é preferencial o cliente que vai pagar uma vez e vai sumir, mesmo que ele pague em determinado momento um valor um pouco maior do que os demais. O cliente preferencial é aquele que vai todo mês se manter pagante com as mensalidades do meu negócio, lá, com as taxas do meu negócio. Em alguma medida ele também tem essa característica da fidelização. Outro aspecto a considerar nesse plano de negócios é a concorrência. Por vezes a gente tem a falsa ideia de que concorrente é aquele negócio que oferta ao mercado exatamente a mesma coisa do que eu. Isso não é verdade. Não é verdade sozinho. Né? Ou seja, sim, se eu tenho uma academia de musculação localizada próxima à minha, lá ela é meu concorrente, que atinge o meu público, ela é meu concorrente. Mas eu preciso lembrar, né, que existem outras atividades que fazem com que o meu consumidor desista de estar presente na atividade que eu ofereço, de consumir o produto que eu estou oferecendo. Há um professor, consultor aqui em Porto Alegre, né, consultor de academias, que usa uma frase que eu acho muito bacana. Ele diz assim: o maior concorrente da academia é o sofá na frente da televisão. Tá? Porque quem vai à academia é o sujeito que quer fazer atividade física. Né? E quem é o concorrente de quem quer fazer atividade física é aquela atividade ou aquela perspectiva que tira esse desejo do consumidor. O sofá na frente da televisão tem bem esse tipo de característica, né? Ah, não vou fazer minha aula, vou ficar sentado no sofá aqui vendo a minha Netflix. Outro elemento que a gente tem que considerar na construção do plano de negócios é a localização e a infraestrutura do negócio. Qual é o melhor lugar para se abrir um negócio? O melhor lugar para abrir um negócio é perto do público consumidor. Isso é uma regra. A historinha é aquela que eu acho que eu já devo ter contado para vocês em aula, né? De que o melhor lugar para abrir a borracharia é 100 metros depois do buraco na estrada. É ali que vai parar o público consumidor, né, de conserto de pneus. Então eu preciso estar atento para as localizações de outros negócios, de outras organizações que atraem, em alguma medida, o meu público.
Por que o shopping center é considerado, né, o templo de consumo? Porque leva uma quantidade muito grande de pessoas. Então o sujeito que vai fazer compra também vai jantar. O sujeito que vai ao cinema também vai comprar um presente. E assim sucessivamente. Então a gente tem que imaginar sempre que a localização e a estrutura do negócio também são decisivas para o sucesso. E aí pensar, né, descrever claramente que localização seria ideal para o meu negócio, né, e que estrutura é a ideal para o tipo de negócio que eu tenho também. Necessidade de salas, de equipamentos, apresentação, arquitetura, enfim, toda essa questão de estrutura. Outra questão a ser descrita no plano é o corpo de trabalho, né? O grupo de trabalho. Essa equipe de trabalho ela deve ter descrita nesse plano qual a qualificação desejada para cada uma das atividades que vão ser realizadas, sempre lembrando que quanto maior a responsabilidade, maior o nível de especialização e, portanto, mais caro é esse profissional. Tá? E essa colocação no organograma, ela é diretamente relacionada com a ideia de responsabilidade. Né? A gente já estudou organograma algumas aulas atrás e vocês devem lembrar lá que o sujeito que está numa posição mais elevada no organograma é um cara que tem mais responsabilidades, mais atribuições, né? E ele tem dentro da cadeia escalar e hierarquia sobre os demais. Quais as vantagens competitivas que eu tenho, né? Então, comparando-se o meu serviço, comparando-se a minha atividade com outras atividades concorrentes, quais são os meus diferenciais? Quais são as vantagens que eu tenho que me tornam competitivo, que me permite alcançar os objetivos mais rapidamente do que a concorrência, do que outras atividades que prestam serviços iguais ou similares. Quais são os valores que serão praticados? É outro item que a gente deve apresentar, é outra descrição que se deve fazer. Quais são os valores e qual é a perspectiva de lucratividade? Quando a gente fala em perspectiva de lucratividade, a gente tem que atentar para a ideia de que existe um custo. Tá? O meu negócio ele tem um custo, esse custo precisa ser pago e a partir de um determinado nível, né, eu extrapolo o equilíbrio, né, o ponto de equilíbrio é o 0 a 0, eu extrapolo o equilíbrio e aí eu tenho resultado positivo, eu tenho lucro no meu negócio. Um terceiro item que deve constar nesse plano de negócios é o planejamento de marketing. O que é o planejamento de marketing? O planejamento de marketing é uma forma de delinear, né? Delinear toda a forma de gestão relacionada a os 4 P's, serviço, preço, promoção e praça. Tá? Promoção e praça, no sentido de que se possa estabelecer uma lógica futura para qual vai ser a forma de comunicar o tipo de serviço que eu faço, né? que eu disponibilizo para o mercado. Quais são as estratégias? Tá? Qual vai ser a minha comunicação do tipo logomarca, cartões de visita, papel timbrado? Tá? A gente tem que levar em conta bastante a cultura do local, do mercado, né, onde a gente está se inserindo, e pensar muito que o serviço está relacionado com as relações que se estabelece com o mercado. Qual é o planejamento de marketing para preço? Tá? Nós temos que observar a concorrência, a gente tem que observar qual o valor que o mercado pratica, mas a gente tem que pensar também que o nosso preço ele comunica de alguma forma. Se o meu valor é muito inferior ao que o mercado está praticando, significa que eu não posso oferecer o mesmo serviço que outros oferecem. Alguma questão aí, né, relativa à condição de serviço disponibilizado não bate. Ou o meu concorrente está com um valor muito acima do real valor do serviço que ele presta. Né?
Existem estratégias de preço também relacionadas, por exemplo, à questão da promoção de preço, né? Relacionadas à entrada no mercado, relacionadas à fidelização dos clientes. Então eu tenho lá a promoção de inauguração, eu tenho lá os pacotes anuais, os pacotes semestrais. Então esta forma de comunicação do preço também vai ser pensada a partir deste plano de negócios nesse item do planejamento de marketing. Com relação à promoção, tá? Quais são as políticas de comunicação que a empresa vai adotar? Como que vai se comunicar com os clientes? Redes sociais hoje, né, são mecanismos muito fortes de comunicação, mas que necessitam um conhecimento profundo, né, das tecnologias, da forma de utilização da tecnologia, para que de fato elas tenham o alcance que se espera, né? De qualquer forma, a gente tem comunicações tradicionais, né? A comunicação visual na rua, o letreiro, a placa, né? O velho e bom flyer na sinaleira próxima ao meu negócio, no semáforo perto ao meu negócio. Então existem diferentes formas de comunicação que podem ser implementadas a partir dessa gestão de marketing, desse planejamento de marketing. E por último, né, a questão de marketing relativo à praça. A definição, né, e por que eu estou ocupando determinados espaços, né, por que eu aloco esses serviços dentro desses espaços, a lógica mercadológica da arquitetura do meu lugar, por que ele tem essa conformação, né, tudo isso deve ser justificados a partir de pesquisa na estruturação desse meu plano. Meu plano também, de alguma forma, vai delinear todos os processos financeiros, como vai se dar o investimento, como que os recursos são obtidos e aplicados, tá? A partir de que perspectivas nós vamos obter esses recursos e como que a gente pensa nos resultados. Eu penso que o planejamento financeiro ele é um planejamento que requer a utilização de ferramentas clássicas como planilhas, né, como validação de centro de custos e uma série de outras estratégias que devam, né, ser cuidadosamente utilizadas para que a gente tenha certeza, né, de que os resultados de fato serão aqueles que a gente estima nessa planificação. Dentro dessa ideia, eu tenho que saber qual é o meu investimento inicial, quanto eu preciso concretizar, de preferência com o mínimo de valor financiado, né? O mínimo de recurso captado junto a empresas financeiras, porque isso me causa um endividamento, um custo com o dinheiro, né? Quanto eu tenho de atividades técnicas, aquelas que estão ligadas diretamente, quanto desse valor é ligado diretamente às atividades técnicas, quanto é ligado desse orçamento às atividades de apoio, né? E quanto desse orçamento vai ser ligado a diversas outras atividades que estão relacionadas. Quanto é o custo do meu pessoal? É outro aspecto importante dentro do plano financeiro. Tá? Qual é o número de colaboradores que eu tenho? Qual o salário por especialista? Que forma vai se dar o pagamento? Tá? Quais os valores que eu pratico frente ao mercado? Então, isso precisa estar presente dentro dessa planificação financeira. Planejar também quais vão ser os custos fixos e quais as despesas variáveis do meu negócio. Um negócio para funcionar, ele tem um custo fixo, né? Eu tenho lá o meu aluguel, eu tenho minha luz, eu tenho uma série de despesas fixas e variáveis que estão presentes mensalmente e que fazem parte do meu giro mensal aí, que precisa ser administrado. O capital de giro, a gente está passando por uma situação bem interessante nesse momento no país, tá? Onde algumas empresas, e a realidade de grande parte do mercado e talvez até de boa parte das pessoas físicas nesse país, né? As pessoas não estavam
preparadas para tanto tempo sem entrada, tá? Sem o aporte de recursos dos meus clientes. Então, quando eu penso negócio, eu preciso também planejar qual a necessidade de capital de giro que eu tenho para que o meu negócio continue rodando por um tempo que eu vou estabelecer como um tempo mínimo para que o meu negócio possa se suportar. Minimamente, a gente diz que um negócio ele deve ter 1 mês de fôlego, porque é o tempo até a entrada do meu pagamento, a primeira prestação em 30 dias. Se eu trabalho com uma prestação, a primeira prestação em 90 dias e não em 30, eu tenho que ter um fôlego de 3 meses. A verdade é a seguinte, né? Quanto mais precavido for o empresário, quanto mais ele se ligar na possibilidade da gente passar por situações como essa que a gente vive hoje, certamente mais fôlego ele vai ter. Obviamente que são reservas, tá? E que a gente tem elas lá esperando, nunca tenha que contar com elas, mas uma situação como a que a gente vive hoje, as empresas que trabalharam melhor a sua reserva de capital de giro têm maior possibilidade de sobrevivência, enquanto que outras, quem sabe, deixem de funcionar em função dessa perspectiva. Resultado operacional também tem que aparecer nesse planejamento, nesse plano financeiro. Esse resultado operacional é demonstrar a partir do plano de negócios a viabilidade econômica desse meu negócio. E aí eu tenho que ter lá qual é o cálculo do preço do produto ou do serviço. Quanto eu tenho de custo com matéria-prima, né? Quais os números de atendimentos que eu preciso fazer mensalmente. Então eu tenho lá o meu negócio, quantos alunos eu preciso ter para pagar o meu negócio, pagar o meu prolabore e dar o resultado que eu espero. Quais os totais se eu trabalho com produto, quais os totais em estoques, né? Qual é o impacto das minhas políticas de promoção sobre esses resultados. Qual o ponto de equilíbrio do meu negócio? Quais são as projeções de faturamento futura? Esses elementos todos eles devem constar, então, num resultado operacional. O plano de negócios também possibilita uma análise de riscos. Tá? Essa análise de riscos significa a gente levantar as hipóteses que, porventura, possam vir a afetar negativamente o meu negócio. Essas hipóteses, né, elas são pensadas a partir da expertise que a gente tem já passadas. Olha, se isso acontecer, isso vai afetar negativamente o meu negócio, porque eu já passei por isso em algum momento. Ou então, elas são fruto da contingência, do momento. Né? Olha, passamos por um momento assim e isso veio a acontecer. O risco ele pode ser previsto ou ele pode ser imprevisto, ele pode ser certo ou pode ser incerto. Tá? A verdade é que quanto mais a gente pensa anteriormente essas possibilidades, menor é o risco. Por quê? Porque o sentido da análise de risco ele está relacionado justamente a gente apresentar respostas a esses riscos. Quais são as respostas que eu vou dar para esse tipo de risco? Eu não vou apresentar um plano de negócios que é um instrumento de negociação, por exemplo, para alguém que vai financiar o meu negócio, dizer que o meu negócio vai ser suscetível a isso, aquilo e aquele outro e não tenho resposta nenhuma a isso. Eu, se fosse investidor, olharia para esse plano e diria, tá, mas isso aqui tudo pode acontecer? Pode acontecer. Então eu não vou botar dinheiro no teu negócio. Tá? Então a ideia é analisar os riscos e responder a esses riscos. Como que eu vou responder a cada um desses riscos? Nesse sentido, a gente tem pelo menos 4 tipos de riscos. Tá? A gente tem os riscos ligados à propriedade. Quais são os riscos ligados à propriedade? Por exemplo, tá? Questão de segurança. Eu ser assaltado, pegar fogo no meu negócio. Tá? Ou uma questão de infraestrutura, um equipamento que não pode estragar nunca lá, me quebra. Tá? Então, estou pensando aqui no negócio da minha esposa, mas ela tem lá uma academia de dança e não pode faltar o som. Como que tu vai dançar sem música? Tá? Então,
tem que ter lá o som reserva, porque se o som estragar, tem um som reserva minimamente, uma qualidade mínima, para permitir que o negócio continue andando. Riscos ligados aos clientes é outro tipo de risco, é outra tipificação de risco. Qual é o tipo de risco que eu tenho ligado ao cliente? 2 para mim são fundamentais. A inadimplência, né? O cliente que não paga. Então a gente tem que ter estratégias de cobranças anteriores, estratégias de comprometimentos do cliente para que a gente não fique na mão dele no sentido de pagou ou não pagou. E o segundo é a questão da insatisfação. Um cliente insatisfeito, ele multiplica essa insatisfação dele por 10. Enquanto que o cliente satisfeito, ele não consegue multiplicar por mais do que 2. Então há um risco muito grande quando a gente não atende a satisfação, não atende a expectativa do nosso cliente. Outro risco é o risco de funcionários, ligados aos colaboradores. Para mim, tem 2 aspectos também que são muitíssimo mais importantes dentro da questão dos riscos ligados a funcionários. O primeiro é a rotatividade, e essa rotatividade está ligada à honestidade. Tá? Então, o funcionário que não para comigo é um funcionário que, de certa forma, ele não tem uma ligação mais afetiva com o meu negócio e, portanto, eu estou mais suscetível a roubo, eu estou mais suscetível a problemas quaisquer ligados a ele no futuro, como, por exemplo, uma ação trabalhista e coisas do gênero. E o segundo, tá? Por incrível que pareça, é o risco ligado ao bom funcionário. Como assim um risco ligado ao bom funcionário? Se eu tenho um funcionário que é chave, é o funcionário aquele, é o professor na academia que tem mais da metade dos alunos, são alunos que estão lá por causa deste professor, para fazer aula com este professor. Eu tenho um risco muito grande de ficar na mão se ele não tiver mais comigo. Tá? É aquele funcionário que a academia da frente da minha vai bater ali, não vai nem bater, vai pegar ele na saída e vai dizer: João, quanto é que tu tá ganhando lá? Ah, lá eu ganho 100. Então eu te ofereço 200 para tu vir para cá. Tá? E ele vai para o outro lado da rua, leva com ele todos os meus clientes e adeus negócio. Tá? Então esse funcionário fidelizador também é um funcionário que deve ser trabalhado com algum cuidado, a gente tem que planificar. Ah, não é bom então ter professor bom? Não, é bom ter professor bom. Né? Mas certamente a gente precisa ter uma planificação adequada, inclusive para a questão de remuneração desses sujeitos que representam um ganho muito maior para o meu negócio. E por fim, os riscos ligados a mercado. Tá? Os riscos que são ligados a mercado são riscos ligados à concorrência, que faz em determinado momento, por exemplo, uma campanha mais agressiva. Tá? Os riscos ligados aos parceiros que porventura deixam de me atender, aos fornecedores que deixam de me fornecer. Então existem uma série de outros riscos que estão ligados ao mercado que também podem de alguma forma influenciar aí o meu negócio. Essa é a ideia, tá? Do plano de negócios. Tá? Então, é uma estruturação, uma forma de planejar o futuro da nossa empresa no sentido de entrarmos no mercado com maior segurança, no sentido de consolidarmos a nossa forma de nos relacionarmos com o mercado e sermos bem atendidos não, bem aceitos pelo mercado, né? Com maior chance, então, de sucesso. Lembrem sempre daquele detalhezinho lá do Sebrae, viu? Aqueles números lá do Sebrae. 6 em cada 10, 60% vão quebrar. Metade desses 60% vão quebrar com 1 ano. Tá? Então a gente tem muita gente aí, de fato muita gente que pode em algum momento pensar o negócio, se estruturar e falhar num desses aspectos que a gente está pensando e planejando aqui com vocês, ou está pensando com vocês para o plano de negócios. Um desses aspectos pode ser decisivo para o insucesso, o fracasso da empreitada. Ok? Obrigado a vocês e a gente vai mantendo contato aí com as atividades. Vamos conversar também sobre essa aula de hoje com um pouquinho mais
de profundidade. Um abraço.